Você sabia que Kamen Rider já ganhou o jogo a la Resident Evil PlayStation 2? O game Kamen Rider Seiji no Keifo, ou Genealogia da Justiça, é um jogo lançado em meados de 2005 para PlayStation 2. Ele segue aquele formato de exploração com câmera fixa a la Resident Evil, os clássicos, onde o cenário é uma tela pré-renderizada e só tem seus bonequinhos ali rodando em 3D, com aquele efeito, claro, muito bem feito por sinal. É um jogo onde tem uma trama que envolve viagem no tempo, então você joga com alguns Kamen Riders variados. Entre eles, os principais estão o Kamen Rider Ichigo e Nigo, que as fases desse passam em 72, o V3 em 64, com o Black Kamen Rider se passando em 88 e o Kamen Rider Agito em 2004. O jogo tem uma base bem simples, na maioria das vezes você está repetindo o mesmo cenário, só que em épocas diferentes. É algo simplesmente interessante. O prólogo começa em 72 com o Takeshi Hongo perseguindo o monstro do Kuganda em uma espécie de lixão. Então você começa a jogar o jogo, você enfrenta alguns capangas da Shocker, até eventualmente encontrar um monstro do Kuganda, que revela ao Kamen Rider que ele não tá mais se aliado a Shocker, e sim a um poder maligno superior, até que ele é consumido por uma energia maligna e o jogo de fato começa. Então somos transportados para 2004 com o Kamen Rider Kuga explorando um laboratório secreto, que ele sente uma presença daquelas criaturas não identificadas, que são os monstros que ele enfrenta na série, mas no meio desse caminho ele acaba se topando com um monte de soldados da Shock, e nesse caminho descendo o cacete de todo mundo, ele encontra uma sala de controle onde estava sendo utilizado pela Shocker com a base de pesquisa para viagem no tempo, até que ele é confrontado pelo monstro Semiminga, acho que é assim que fala o nome dele, que o dever dele é impedir que qualquer um chegue até aquela sala onde tem aquele dispositivo misterioso de viagem no tempo. E coincidentemente estavam com as marcações de 72, 74, 88 e 2004, que são o ano em que essas séries foram lançadas. O nosso herói então derrota o monstro e segue seu caminho explorando o resto da base, até que eventualmente ele consegue entrar em contato com outros Kamen Riders de outras eras. Então o próximo capítulo é focado no Black Kamen Rider, se passando em 1988, onde acompanhamos o Kotaro Minami na mesma estação de energia, no mesmo laboratório que o Kuga estava explorando, só que em meados dos anos 80, então o cenário tem leves diferenças. E aqui, ao invés de a gente estar enfrentando os soldados da Shock, a gente também tem alguns monstros da Gorgon, e a gente acaba enfrentando alguns monstros do seriado original dos anos 70. E bem, o jogo ele segue esse ritmo. Os siders vão entrar em contato entre si a cada fase, então você sempre vai mudando de época, e é muito comum você ter essas variações de cenários conforme a época. E é uma jogada interessante. Um rolê bacana é que nessas fases você não joga com o Kamen Rider transformado logo de início. Você normalmente joga com a versão humanas deles transformadas. E, bem, você tem que derrotar alguns inimigos até você encher uma espécie de barra de energia para você conseguir transformar. Você ganha tanto essa barra usando alguns itens ou só derrotando os inimigos mesmo. E é muito apelão. Legal que cada Kamen Rider tem um comando específico que ativa um ataque especial deles, um finisher, por assim dizer. Sobre a história, ainda vale pontuar que ela tem uma curiosidade muito bacana, que os outros monstros se referem ao Kamen Rider Agito como um Kamen Rider, e ele fica confuso sobre ele estar recebendo esse nome, né? E no final do jogo, quando ele se despede dos outros Riders, ele volta para sua era, e o final dele é com ele encontrando o Kamen Rider Gills. Eles trocam uma ideia aí sobre proteger as pessoas, e ele dá a sugestão deles estarem atuando sobre a tutela de Kamen Riders. Um bagulho muito interessante também, o jogo tem bastante curiosidade bacana. E outra curiosidade bacana é porque quando você vai pra época de 72, em um certo ponto do jogo você para de jogar com o Takeshi Hongo, o Kamen Rider número 1, o Ichigo, e passa a jogar com o Kamen Rider Nigo, que é o Ichimonji. E é uma piscadela pro fato do ator que fazia o Takeshi Hongo na época estar incapacitado, e que isso levou à criação do segundo Kamen Rider. Então a skin dele muda. Quando você zera o jogo, você libera duas skins pra ele, que no caso seria a skin do Rider de Sakuramanji, que aparece no episódio do seriado original, quando o Takeshi Hongo volta, e a primeira versão do traje do Kamen Rider Ichigo, quando começou a série lá em 71. Esse jogo ele passa um tanto despercebido pela comunidade, porque ele foi lançado exclusivamente para o Japão, e até onde eu sei não teve nenhuma tradução oficial
pro inglês. Bem, como vocês notaram no título e como eu disse, esse jogo ele é conhecido como o Resident Evil de Kamen Rider, por causa daquele esquema de câmera fixa, da exploração de mapa. Alguns dizem até que é um survival horror, porque, bem, a atmosfera de alguns cenários, aqueles cenários mais de ficção científica, mais soturnos assim, realmente evoca esse sentimento. Deixando eu falar mais técnicos aqui, o jogo mesmo sendo da época, ele não tem lá aqueles gráficos. Inclusive quando eu conheci esse jogo eu jurava que ele era um jogo de Playstation 1, mas por época assim já tinha um gráfico meio defasado. Mas, bem, parece interessante esse jogo. Eu dei uma resumida aqui no que eu sei da história. Eu vou jogar esse jogo, quem sabe eu trago até uma gameplay aqui no canal. Porque, como eu disse, só tá em japonês e, tipo, eu procurei uma tradução pra me baixar, eu não achei. Mas eu pretendo trazer sim uma gameplay, eu vou trazer história mais aprofundada. Se você é inscrito, acompanha o canal do Banshou TV, provavelmente você já deve ter visto gameplays desse jogo que ele coloca de fundo em alguns vídeos de vez em quando. Foi daí que eu conheci esse jogo e me chamou muita atenção, tanto pelo seu estilo único e também tanto pelo seu estilo único por diferenciar dos demais jogos de Kamen Riders da época, porque a maioria se baseavam só em jogos de luta, em 3.5D, a la Tekken, tá ligado? Bem, na época do PlayStation 3 e PS Vita você teve alguns jogos diferentes, como Bat Ride, eu acho que era esse o nome, que era tipo um jogo em 3D, era um beat'em up 3D, você tipo tinha umas centenas de inimigos na tela, você só ia socando assim. E teve o Memory of Heroes em 2021, 22, que saiu para PlayStation 4 e Nintendo Switch. E tinha uma gameplay quase parecida com jogos do Naruto, o Ninja Storm, o Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Esse eu queria jogar, vamos ver, quem sabe eu consigo trazer ele pro canal, eu meto um emulador de Nintendo Switch tudo fodido no meu PC e trago aqui. Bem pessoal, esse foi o vídeo, foi curtinho aqui, mas é pra marcar o retorno do canal, que eu tô mais de um mês sem postar vídeo. E é isso galera, falou!